Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo Lições Fraternais. Hoje chegamos no capítulo 25 do livro Religião dos Espíritos, esse livro que faz referência ao livro dos Espíritos. E se você está gostando, se você está nos acompanhando, a gente agradece bastante a sua companhia. Que bom que você está interessado nos estudos e que bom a gente pode estudar junto. Então, compartilha, manda o link da Rádio TV Fraternal para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu parente. Um tema que a gente lê aqui é a dúvida que ele tem, é o consolo, que serve de consolo, de conforto para aquele que está desorientado, desanimado com as vicissitudes da vida, enfim. Não deixa aí de compartilhar, de deixar o seu like, mandar o seu comentário, fica à vontade. É sempre um prazer ter essa nossa relação aqui de amizade no sentido do estudo da doutrina espírita, que é o caminho que a gente tem de conhecimento. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua companhia e vamos lá para o capítulo 25, Muito e Pouco, que faz referência à questão 716 do Livro dos Espíritos. É na bênção do pouco que rasgas, de imediato, a senda ideal para o sol da alegria. Enquanto o muito é constrangido a sopesar responsabilidades maiores, no campo dos compromissos que envolvem o bem geral, podes, com o fruto do teu trabalho, semear a divina felicidade que nasce do coração. Dentro do pouco que te limita a existência, atenderás desse modo às necessidades que hoje, aparentemente sem expressão, quais sementes desvaliosas serão, de futuro, verdadeiras messes de talentos celestiais. É assim que solucionarás modestas despesas de conteúdo sublime, quais sejam o copo de leite para a criança necessitada, a sopa eventual para os que passam sem rumo, o remédio para o doente esquecido, o socorro fraterno às mães caídas em abandono, o agasalho singelo aos hóspedes da calçada, o prato adequado ao enfermo difícil, o chão que alivia o paralítico em sombra, o colchão que alivie o paralítico em sombra, a lembrança espontânea que ampara o menino triste, o concurso silencioso conquanto humilde em favor do amigo hospitalizado, o serviço discreto às casas beneficentes, o livro renovador ao companheiro em desânimo, a gentileza para com o vizinho enjaulado na provação, a cooperação indiscriminada a esse ou àquele setor de luta. Não esperes, portanto, que a vida te imponha uma cruz de ouro para ajudar e servir. Lembra-te de que os chamados ricos, por se encarcerarem nas algemas do muito, nem sempre podem auxiliar, sem delongas, presas que são de suspeitas atrozes na defensiva dos patrimônios que foram chamados a manobrar na extensão do progresso. Ora por eles, ao invés de reprochar-lhes a hesitação e a conduta, porquanto se tens amor, sairás de ti mesmo com o pouco abençoado que o Senhor te confia e de pronto obedecerás ao próprio Senhor, espalhando em seu nome a força da paz e o benefício da luz. Então, capítulo 25, Muito e Pouco. Aqui ele faz referência à questão 716 do Livro dos Espíritos, que está no capítulo Lei da Conservação, necessário e supérfluo. E essa aqui é uma questão que a gente já estudou lá no capítulo 9 desse mesmo livro, que é o mais, que a 716 diz assim, mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E a resposta, sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Então, veja só, de novo, essa questão 716 vindo para a gente estudar a importância disso. Porque aqui é uma relatividade, né? O que é pouco para mim, o que é pouco para você, o que é muito para você, o que é muito para mim. Tudo vai depender do ponto de vista, mas o que vai importar, na verdade, além dessa interpretação individual de cada um, sobre o que é pouco, sobre o que é muito, é a nossa conduta. É ali que eu vou dizer
o que é muito, o que é pouco, o meu comportamento vai dizer muito. A soberba que eu ponho, ou se eu ponho muita soberba, se eu não tenho de soberba, se eu tenho pouco de humildade, se eu tenho muito de orgulho, também é nesses vícios que ele está falando aqui. É nessa condição que ele está me ensinando aqui a fazer de maneira diferente. Então, observe, a gente falou lá na lição 9, que chamava-se mais, né, ou seja, só no sentido de a crescer, e a gente não se dá conta em quantas situações que nós excedemos, né, o muito e o pouco. Quantos de nós não comemos a mais do que demandamos? Ou seja, normalmente a gente excede, né, a gente passa dos limites, como ele disse aqui, o homem é insaciável. Então, por isso que muitas das vezes, mas eu estou com uma enfermidade, mas é pelo meu próprio excesso. Eu estou com algum problema de triglicérides, de colesterol alto. Aí você olha a conduta, ou seja, você olha o comportamento da pessoa perante a mesa, a exacerbação, ou seja, o exagero no quanto come, no mais. E se você dizer para ele que isso é muito, ele vai te dizer, não, para mim é o essencial. Só que aquilo que é um vício, já está viciado, então perde o parâmetro do que é o necessário e passa para o supérfluo. Ou seja, excede, vai além do limite, e isso acarreta, isso vai trazer o que? Um malefício, porque eu estou excedendo, estou indo além. Não é verdade? Então, muito a gente tem às vezes do terreno, em que sentido? Muito das coisas, dos prazeres da vida e pouco do espiritual. Mas, Daniel, tudo que você está falando faz referência ao meu corpo, a minha... mas é aí que a gente se perde. A gente não entende da necessidade do outro, né? Quando eu acho que para mim é pouco, o meu pouco, às vezes para ele é muito, porque ele demanda daquilo. Mas eu tenho um pouco, mas para quem não tem nada, aquilo que eu tenho é muito. Está vendo como já mudou a percepção entre muito e pouco? Está vendo como eu comecei dizendo que é relativo? Então, assim, para quem não tem nada, o pouco que eu tenho já é muito. Está percebendo aí a diferença? Como nós já invertemos a situação? Como no exemplo, aproveitando isso para elucidar melhor, o exemplo que Emmanuel deu. Um copo de leite para aquela criança não tem nada, é muito. Então, mas para mim, que tenho, por exemplo, 1 litro de leite, para mim é pouco 1 litro de leite, mas para aquela criança que não tem nada, se eu der um copo já é o suficiente. É o que ela precisa. E para mim também, porque se eu der um copo para ele, eu tenho 1 litro, não vai me sobrar ainda. Então é nessa percepção que ele está trabalhando a nossa ideia de o quê? O quanto o outro necessita, o quanto eu tenho, o que eu posso doar, o quanto eu posso doar, se aquilo realmente vai me fazer falta ou não. Não é? Então, essa é a reflexão. Por quê? Aquele que necessita, que uma criança, que ele deu o exemplo do copo de leite, que seja, a gente continua nesse exemplo, é urgente a necessidade dela. Ela não tem nada, né? Mas como eu tenho o meu litro de leite, eu não tenho a urgência de doar para ela. Por quê? Porque eu tenho um litro de leite. Para mim, eu tenho mais do que sobra. Se eu tomo só um copo, eu tenho mais do que sobra, mais do que suficiente. Mas para aquele que não tem nada, ele requer urgência. Só que eu não vislumbro dessa urgência. Eu não vislumbro dessa real necessidade dele para ajudar e amparar. Então eu tenho que começar a despertar essa percepção, que já está atrasada. Já está atrasada. Porque como a gente aprende com o Livro dos Espíritos, a esmola é uma das mais fáceis, mas uma das que menos é meritória. Por quê? Porque eu esperei que aquela criatura precisasse pedir, eu esperei. É lógico que a gente não vai salvar o mundo, o propósito não é salvar o mundo numa só vida. Mas eu vou tendo a percepção de que daquele sofrimento que aquele tem, eu posso amenizar se eu tenho condição. E se eu tenho mais, para ele já vai ser mais do que suficiente. Não é verdade? Então, esse é o intuito. E não é ser privado. Então eu tenho que ser limitado em tudo, uma vida de regra, totalmente regrado. Não, é um controle. É saber o que eu vou exceder, é saber o que eu vou extrapolar os limites e me controlar perante isso. Né? Então, assim, o excesso, como André Luiz nos ensina, o excesso, na verdade, ele é o quê? Ele é a chave que abre a porta do meu desregramento. Porque tudo aquilo que me excede é o que me leva ao desregramento. Se eu tenho, por exemplo, muito dinheiro, então eu posso me tornar o quê? Um avarento. Não, porque eu tenho dinheiro, então eu quero mais. Não, então eu não vou doar nada, porque senão você vai pegar uma parte do meu, e aí eu vou me tornando, aquele pensamento vai se tornando o quê? Um hábito.
na minha vida. Então eu não dou nada porque eu quero mais. Ei, lembremos da passagem que Jesus falou. Aquele homem que juntava, e aí ele pensou o quê? Vou destruir esse celeiro, vou fazer um maior ainda. Aí ele falou, não, preciso de um maior ainda para armazenar mais e mais e mais e mais. E Jesus vem com o relato de falar o quê? Tolo. Ainda hoje a sua vida será pedida. E olha que Jesus usou o termo do quê? A sua vida será pedida o quê? Essa única que você vive, da matéria. E aí tudo isso vai acabar. Porque ele vai continuar o quê? Querendo angariar o quê? Que se ele passou para o lado de lá e todo aquele celeiro repleto de coisa não serviu para nada. Porque ficou tudo aqui. Né? Então aí, por isso que o excesso é a chave que abre a porta do meu desregramento. Então, não é privação, não é que eu não possa ser rico, posso, mas a minha conduta que vai me dizer. Né? Eu vejo, pessoas já me disseram assim, mas o dinheiro é uma coisa do demônio. Ei, pera lá, é muito fácil, é muito cômodo eu pôr a culpa no dinheiro. O dinheiro não tem vida própria. Quem conduz o dinheiro sou eu. De que forma? Da minha postura, da minha forma de lidar com ele. Acabei de dar um exemplo do rico avarento. E daí? E se o rico fosse generoso? Se ele tem aquilo em abundância e ele concede, e aí? Ele não está aplicando a lei divina também? Se a ele foi dada essa vida, uma condição financeira abastada, e ele retribui isso da maneira que ele acha melhor, que ele ajuda aqueles que necessitam, ajuda entidades beneficentes, o que seja, o que for, ele não está fazendo a parte dele? Ele não está sendo avarento, e ele está sabendo aplicar. De outra maneira, de uma maneira conforme a lei divina ensina. Então, essa é a percepção. Então, não é uma vida de privação, mas é uma vida com sabedoria, com entendimento, e saber aplicar, saber dosar. É o que o Evangelho fala em todas as lições, mas não de forma explícita, mas sim implícita, nas entrelinhas de cada leitura do Evangelho, que ele vai falar o quê? Do equilíbrio que cada um tem que ter. Então eu tenho que ter equilíbrio na comida, na bebida, no dinheiro, na minha maneira de falar, na minha condução da minha vida perante os demais. Não só por conta dos demais, mas a minha evolução relacionada a Deus. Em que sentido? O quanto eu aprendi da lição divina e coloco em prática para o caminho do progresso. Então, lembrando a frase do apóstolo Paulo, tudo posso. E não é verdade? Eu não posso tudo, você também não pode tudo. A gente pode fazer o que quiser. A gente não é livre, por isso não tem privação. A gente é livre. Mas aí vem o complemento do ensinamento do apóstolo Paulo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Ou seja, não se trata de privação. Novamente, é a questão de equilíbrio. É saber dosar, é saber o quanto é conveniente, o quanto é satisfatório, o quanto não vou prejudicar os outros, o quanto não vou prejudicar a mim mesmo, porque a gente aprende também, já perceberam como eu gosto da obra de André Luiz, como eu cito ele, é que o livro dessa vez é psicografado todo por Emmanuel, então eu falo muito mais do André Luiz para dar uma divergência, para dar um ponto de vista diferente. E André Luiz fala exatamente isso, que tudo aquilo que eu exceder vai ser o meu desregramento. Então, não sou privado das coisas, mas eu posso fazer de uma maneira diferente. Eu posso ver sobre um outro prisma, posso ver sobre uma outra maneira e seguir a lição, a vida de uma maneira diferente. Eu tenho o meu livre-arbítrio, o que me é conveniente, o que eu gostaria que me fosse feito. Não é verdade? Então coloque-se no lugar do outro. Então aí que eu vou entender essa questão do muito e do pouco. Como nós começamos dizendo, às vezes o pouco que eu tenho para o outro é muito. Essa é a relação. Esse é o ensino que Jesus vai me passar com essa lição de hoje. Né? Através de Emmanuel. E gosto muito da frase do Paulo, o apóstolo. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, até onde me convém? Não é verdade? 2 pesos e 2 medidas. Não faça para o outro, o ensinamento básico de Jesus, não faça para o outro aquilo que eu não gostaria que me fizesse. É simples assim. E aí eu vou sabendo equilibrar, como toda lição do Evangelho me ensina. É raciocinar sobre as consequências. É entender que existe uma reação para cada ação. Se eu fiz uma ação má, haverá uma reação ruim. Se eu fiz uma ação boa, haverá uma reação boa. É que muitas das vezes eu não estou disperso. Eu estou disperso e não estou atento para perceber o retorno que eu recebo dessa boa ação.
Mas basta observar que eu tenho resposta para tudo isso. Então, cada ato tem uma consequência. Que eu faça da melhor maneira possível. Reflita sobre o tema, sobre muito, sobre pouco. Leia o Evangelho. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na semana que vem. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.